vamos falar da inflamação, a ação da histamina no processo inflamatório. Nós temos como conceito uma resposta a um estímulo prejudicial que pode ser provocado por uma variedade de agentes nocivos, que desde infecção, como anticorpos, ferimentos como queimadura, geladura ou corpo estranho, caracteriza-se pela passagem de líquidos e células do sangue para o interstício. Então, é isso que a gente tem como um conceito de inflamação. Existe uma lesão tecidual. Esta lesão tecidual vai fazer com que ocorra uma sinalização, e essa sinalização vem para essa produção de mediadores da inflamação. Esses mediadores podem ser vasoativos ou quimiotáticos. Nos vasoativos, a gente tem a ação da histamina, e aí o que acontece é o aumento da permeabilidade vascular. No quimiostáticos, a gente tem um recrutamento e ativação de células inflamatórias. Ambos levam ao processo de inflamação. A histamina, ela é uma amina biogênica com poderosa ação de vasodilatação, é um mediador vasoativo e ela é liberada ela é classificada através da sua origem, e a origem dela é de derivados de célula. Então, ela vem dos mastócitos, basófilos e plaquetas. Bom, sendo assim, ela participa, então, de fenômenos vasculares e fenômenos exudativos. No fenômeno vascular, você tem uma lesão tecidual. Essa lesão, ela vai trazer entrada de micro-organismos, que vai ocorrer uma sinalização dessas células lesadas. Esta sinalização recrutam as células de defesa, no caso aqui, os mastócitos. E essas células de defesa libera, então, os mediadores, no caso, a histamina. Liberada a histamina, que tem uma ação de vasodilatação, ela faz a vasodilatação nesse vaso e aí ela consegue recrutar células de defesa da circulação através dessa vasodilatação. Este processo, então, faz com que inicie um fenômeno exudativo. Este fenômeno exudativo tem dentro dele um processo chamado exudato celular, que é a marginação leucocitária. Os leucócitos que estavam nesta corrente sanguínea, nesse vaso sanguíneo, se direciona para as bordas deste vaso, e aí, através desta vasodilatação provocada pela histamina, o endotélio do vaso passa a expressar proteínas de adesão, como o ICAM e o PCAM. Essas proteínas de adesão se ligam às proteínas dos leucócitos, que é a selectina e a integrina, e aí, com isso, eles conseguem fazer um processo, que é o processo de diapedese, onde o leucócito ele sai deste vaso, ele para de fazer o rolamento, e aí ele consegue ter a passagem dele do leito vascular para o interstício. A inflamação, então, ela é caracterizada por esses 5 sinais: calor, rubor, inchaço, dor e perda de função. Todos esses sinais são provocados pela vasodilatação. O calor, pela temperatura do próprio vaso, e com isso elimina até bactérias. O rubor, pela vasodilatação, né? O inchaço, que é o edema, por conta da quantidade de líquido que sai do vaso. Dor, porque você tem aí substâncias álgicas, e a perda de função, que é a função de progressão da lesão na tentativa de reparar essa lesão, produzindo tecido fibrótico. Obrigada.